Olá! Estou de volta! Mais um episódio do Ser Cerimonial. E para os que ainda não me conhecem, eu sou Milena Salvador, assessora de cerimonial e gestora de eventos há um bom tempo, há mais de 20 anos, dona da página no Instagram, @MilenaCerimonial, e criadora deste podcast, que tem o objetivo de revelar os segredos dos bastidores dos eventos. E para isso, receberei convidados que de forma leve e descontraída trarão para a gente dicas e histórias muito interessantes sobre eventos e sobre a vida. Então vem com a gente que tem muita coisa legal por aí. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ser Cerimonial. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. O tema da nossa conversa será nominatas e precedência no cerimonial público. Ter ou não ter? Eis a questão. E quem vai nos trazer todo o conhecimento sobre esse assunto é a minha querida amiga Kátia Albuquerque. Gente, a Kátia é escritora, empresária, professora, cerimonialista de excelência e membro de várias academias, né? Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, dentre muitas outras que ela vai contar aqui pra gente. Então, Kátia, seja bem-vinda, seja você, seja Ser Cerimonial. Obrigada, Mila. É um prazer estar aqui no podcast Ser Cerimonial. O prazer é todo nosso. Eu estou muito feliz com a sua presença. Então, antes da gente começar com as nossas perguntas, vou pedir para o pessoal dar um apoio, tá, gente? Comenta, curta, compartilha, dá um apoio aqui para que a gente possa trazer muitos assuntos interessantes no nosso podcast. Kátia, para quem está chegando agora e não entende muito bem ainda o que é o cerimonial público, explica para a gente o que é precedência e o que é nominata. Precedência e nominata, eu digo que são os dois calcanhares de Aquiles da nossa profissão. Principalmente para aqueles que estão iniciando uma carreira que ainda não tem o domínio das normas de cerimonial público, não conhecem às vezes a instituição que ingressaram, que estão trabalhando, não entendem os meandros das legislações, então requer uma pesquisa mais aprofundada. O domínio da precedência, ele não se dá da noite para o dia. Com certeza. Parece que quanto mais a gente estuda, quanto mais tempo a gente está na área, a gente percebe que existem várias exceções às regras e que a gente precisa estudar cada vez mais. Exatamente. E aí, em consequência do entendimento, do conhecimento das normas de precedência, vem na sequência uma outra ferramenta que é a nominata. Porque se você não conhece a precedência, você não executa bem a organização das nominatas para a autoridade. Exatamente. A precedência, ela é a espinha dorsal, né, dos eventos públicos, particularmente dos eventos públicos, porque é o momento ápice do evento onde a autoridade anfitriã ela agradece, né, e coloca em ordenamento, por importância dos seus cargos, desses convidados nessa interação no evento, e dá a César o que é de César. A visão de precedência, ela pode ser variada de órgão a órgão. A gente tem percebido isso. Ela não tem um padrão único. Nós temos um ordenamento dentro do cerimonial do Executivo, que é o Decreto 70.274, que é a Ordem Geral de Precedência, as normas de cerimonial e Ordem Geral de Precedência. Que por muitas décadas ficou entendido como uma ordem geral para todos os poderes. Sim, e agora ela virou apenas um norte, uma referência, mas que a gente precisa se adequar. Exatamente. E ainda, somada essa normativa que nós temos, e que ela já veio compilada em grande parte dela do decreto de 48, nós temos uma releitura de um decreto de meados do século passado. E adaptada ao momento político brasileiro
na década de 70 e que hoje ele já não contempla mais as nossas necessidades jurídicas, porque nós temos o advento da Constituição Federal. Sim, lá em 88. A gente tem justamente por isso essa dificuldade de estabelecer uma precedência rígida. Sim. Né? A regra é essa e é assim que tem que seguir. Né? Até porque, olhando pelo viés da separação dos poderes, temos esse ordenamento para o Poder Executivo, nós temos o ordenamento do Parlamento Nacional, que é dividido em dois, em Senado e Câmara, temos o ordenamento do Poder Judiciário. E veja que com o poder discricionário de cada gestor, ele poderá estabelecer suas normas de precedência no seu órgão. E veja que a coisa ainda é mais volúvel quando a gente tem o gestor tem a cada 2 anos, por exemplo, no Poder Judiciário, a troca de perfis de gestores. A gente percebe muito isso. E depende do perfil. Eles querem modificar. E ter, dependendo, uma nominata mais extensa ou uma nominata mais resumida. Por isso que a pergunta aqui, nominata, ter ou não ter? Eis a questão. Ô, Kátia, e como que surgiu essa necessidade de definir precedência? Nós observamos isso ao longo de séculos. Nós temos culturalmente, é sabido mundialmente que Confúcio, no século V a.C., ele teve uma contribuição notória a respeito dos quesitos de precedência, etiqueta, comportamentos, ordenamentos. E aí a gente tem o advento, né, da Bíblia Sagrada, que trata, né, de várias situações que o texto bíblico apresenta precedência, não tratado necessariamente com a palavra precedência, mas que estabelece, por exemplo, quem é o primogênito, quando se perdia a primogenitura, quando o gestor concedia a primogenitura àquele que não é de fato o primogênito. Então, trazendo no texto bíblico, nós temos Isaac, filho de Abraão, que de fato ele foi o segundo filho de Abraão, porque Abraão teve um filho com a serva Agar, egípcia, que teve Ismael, mas ele ignorou o nascimento primeiro de Ismael, concedendo a primogenitura a Isaac. E na sequência Isaac teve Esaú e Jacó, que são filhos gêmeos. E nesta ocasião Esaú perdeu a primogenitura para Jacó. Quem tem a precedência dá a quem quer. Indo mais adiante, nós temos um marco no governo napoleônico, que o seu ministro de Relações Exteriores, Talleyrand, ele teve uma contribuição fortíssima nesse contexto, naquele período, né, na França, o período napoleônico. Vamos caminhando e chegando até os dias de hoje, né? Então nós temos aí vários pactos, vários ordenamentos de ordem mundial, de ordem internacional, e que foram alimentando, né, o nosso país. E que foram também uniformizando. Essa questão, por exemplo, a direita é o local de honra, de mais alta precedência, isso foi sendo uniformizado ao longo do tempo. Exatamente. Não tem um ponto específico da história, então é uma construção histórica, na verdade, que foi incorporada a princípio por hábitos e costumes e depois tornou-se uma norma positivada. E que agora precisa muito ser atualizada. Então, Kátia, agora vamos começar a levar para o lado prático da coisa, da situação, do sofrimento do cerimonialista. Aquela ansiedade pré-evento. Então vamos lá. Quais são os principais desafios para a gente estabelecer uma precedência e criar uma nominata realmente efetiva para os nossos eventos e que a gente possa agradar, né, tanto o nosso anfitrião quanto os nossos convidados? Difícil. Nós precisamos ter em mente qual é o lugar que nós vamos utilizar para colocar as autoridades. Pois então vamos pensar aqui um exemplo aqui que a gente tem uma mesa de autoridades e como que a gente poderia iniciar a montagem. Sempre a gente começa pelo anfitrião? Sim, sempre pelo anfitrião. Há até uma discussão entre presidência da mesa dos trabalhos e precedência. Ótimo.
Verdade. Isso é um fator assim que muitas vezes a gente se depara com insegurança, né, por parte dos profissionais da área. Porque vamos trazer luz aqui a um caso hipotético, Poder Judiciário. Nós temos uma pirâmide dentro do Poder Judiciário, né? A Suprema Corte, que está no topo dessa pirâmide, que é o representante do Poder Judiciário entre os três poderes. E abaixo do STF, nós temos os tribunais superiores, aí temos os tribunais estaduais, regionais, a justiça especializada e a justiça de primeiro grau. Nós temos aqui um presidente de tribunal superior que está presidindo aquele evento, e, eventualmente, o presidente do Supremo aceita o convite e participa, nós temos, por regra, ceder a maior precedência para o presidente da Suprema Corte, porque é uma questão de hierarquia, além de gentileza, além de uma relação institucional mais cordata. É certo que a resolução 263 já tem essa previsão, e ela já propõe. E a gente coloca lá como a mais alta autoridade ali na direita, por exemplo, do meu presidente do Superior Tribunal Militar, que faz parte do Poder Judiciário. Se a gente recebe o nosso chefe do poder, né, o presidente do Supremo, ele vai à direita, a mais alta autoridade. Exatamente. Não é isso? Exceto se aparecer o presidente da República, aí tá vendo? Aí a gente vão surgindo as situações, por isso que a gente precisa analisar, né, Kátia? Cada caso é um caso. Sim, mas você sabe que você tocou num assunto bem interessante, Mila. Na minha modesta visão, quando o evento é do Poder Judiciário, ainda assim o presidente da Suprema Corte, ele tem a maior precedência em detrimento do presidente da República. Veja bem. E aí o que acontece? No caso de uma mesa ímpar, o presidente do Supremo Tribunal passa a sentar no centro da mesa, o presidente do Tribunal Superior ocupará a esquerda dele e o presidente da República à direita do presidente do Supremo. Mas não significa que o presidente do seu tribunal não esteja presidindo esta solenidade. Mas a gente percebe assim, os eventos nos tribunais superiores não têm cedido esse centro para o presidente do Supremo. Sim, eles têm concedido a primeira direita. Exatamente, mas a gente vê muito essa questão no executivo, né? Quando o presidente da República ele comparece a um evento do Poder Executivo, aí lá pelo decreto está falando que realmente ele presidirá. Né? Isso. Então vamos lá, Kátia, a gente estava falando de composição ímpar, mas você trouxe uma observação importante que aqui é uma mesa par. Nós temos 6 cadeiras nessa mesa e trazendo para o caso hipotético que nós estamos citando, digamos que o seu presidente esteja presidindo esta solenidade e com a presença de um ministro do Supremo. Não precisa necessariamente ser o presidente do Supremo. Então, o seu presidente senta na posição 1 e o presidente do Supremo na posição 2. E para muitas pessoas que são leigas no assunto, tá errado. Porque ele não ficou à direita. É porque a gente tem que lembrar que isso aqui é um centro único, né? Isso. É um centro duplo. E a gente considera como se fosse um centro único. E aqui tem a direita desse centro aqui e a esquerda, né? Que é o número 1 e o número 2. Exatamente. Então, ambos estão compartilhando um dispositivo par e estão no mesmo patamar. Existem situações que eu prefiro optar por uma mesa par justamente para a gente evitar suscetibilidades, algumas questões, porque a gente sabe que essa questão de precedência ela é muito delicada, né, Kátia? Muito delicada. Há autoridades que chegam nos eventos e quando sabem aonde é que eles vão, o lugar que eles vão ocupar, eles já se aborrecem e vão até embora. Por isso que eu até comentei aqui que esse assunto, para mim, acredito que para muitos cerimonialistas, é o assunto mais difícil, mais complexo, né, da área do cerimonial público, é a questão de precedência, nominata. Kátia, continuando a falar aqui sobre precedência, a gente tem os poderes, né, o executivo, legislativo, judiciário, e temos também de muita importância o Ministério Público, a Defensoria, a OAB. Como que a gente estabelece também a precedência para conseguir adequá-los, né, nos eventos? Então, o desafio dos atuais profissionais na nossa área compreenderem a função desses 3 entes, né, dessas 3 instituições
importantíssimas para o Brasil, porque são tidas constitucionalmente como função essencial à justiça. Sim. Então, Ministério Público, a AGU, Defensorias Públicas e a Advocacia são funções essenciais à justiça. Não há justiça sem a participação desses entes. Exatamente. E o que ocorre? Também não existe entre eles uma ordem de precedência. Um é maior e o outro é menor. Não. Eles, se você contemplar em um dispositivo de uma solenidade sua, o MP, que tem cadeira cativa nos tribunais, à direita, nós temos também, por dever constitucional, acomodar, no caso, se estiver convidado o AGU à mesa, se estiver convidado o defensor público, também deverá ser acomodado. Deveríamos acomodar o advogado, os o representante. Os quatro. Nossa, mas muitas vezes a gente não tem espaço na mesa para isso e vai só o Ministério Público. Pois é, mas veja só, o Ministério Público, segundo a lei complementar que rege o Ministério Público, ele tem cadeira cativa à direita nas sessões de julgamento. Julgamento, gente, julgamento. Então, por exemplo, uma sessão solene de posse. Não é uma sessão de julgamento, mas a gente costuma colocá-lo à direita, mas não precisa necessariamente. Não necessariamente. Porque se dependendo da precedência, vai ficar à esquerda, porque teve uma posse de um presidente que nós fizemos e ele realmente nessa posse, o PGR não ficou na direita, ficou na esquerda, porque eu usei justamente esse critério, não é uma sessão de julgamento. Então, eu fiz certo? Certíssima, então, tá certíssima. Talvez a gente não consiga agradar gregos e troianos, mas a gente precisa tomar decisões que muitas vezes ultrapassam os nossos limites e temos que observar a rigor a precedência. Então, uma composição de mesa solene, ela é diferente de uma mesa de sessão ordinária de julgamento. Ótimo, muito bem observado. Kátia, então, na sua vasta experiência como cerimonialista, quais as melhores práticas para que a gente possa fazer uma nominata e que facilite a vida do cerimonialista, né? Porque a gente sabe que esse momento inicial ali da precedência das autoridades chegando é um momento muito que deixa a gente muito ansiosa, muito nervosa, muito preocupante. Sim. Então, qual a melhor forma de se fazer uma nominata eficiente, eficaz? Mediante a lista de autoridades de primeiro escalão, que nós temos plano A, plano B, plano C de mesa, eu faço os cartões nominatas de todos. Eu vou para o evento com os cartões prontos. Sim. E para nos ajudar, já que a gente tem muita dificuldade com a equipe que nos dá suporte, que muitas vezes são recém-chegados na profissão, eu introduzi a fotografia da autoridade no cartão nominata. Ah, que ótimo, a gente faz aquele carômetro. Exatamente. Você já coloca no próprio cartão. Isso, porque já ajuda nossos assistentes a colocar. Também coloco dentro de uma ordem numérica, como a gente faz em páginas, né? A numeração das páginas, eu também numero os cartões. Lá da precedência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conforme a ordem de precedência da instituição que nós estamos realizando. Sim, porque importante. É importante olhar se está no judiciário, se está no executivo, porque tudo isso varia. Tudo isso influencia. Exatamente. Você tem que olhar a sua instituição para se estabelecer a precedência. Ah, mas na minha instituição não tem uma norma de precedência, não tem uma resolução que trata sobre precedência, mas no regimento interno tem algo ali que fala. Kátia, e como que você vê essa orientação do CNJ na utilização da linguagem simples no Poder Judiciário? O CNJ, ele veio com essa proposta coadunar com artigos constitucionais dos direitos e garantias. Então, estão lá postos no artigo 1º ao 5º e traz agora para o Poder Judiciário, que eu penso que o Poder Judiciário, por usos e costumes de usar verbetes no latim e as expressões técnicas
que a grande massa, né, da sociedade não compreende. Afinal de contas, ele aprovou, desaprovou, deferiu, No final, qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Porque o leigo não consegue difícil. compreender. Então, eu penso que na linguagem jurídica isso vai ser um avanço extraordinário. Essa orientação do CNJ trata também com a linguagem, uso da linguagem simples, das questões que já estão postas pela lei de acessibilidade, que é o uso da autodescrição, do uso de Libras, né, do intérprete de Libras. Então, todo esse sistema que engloba o acesso a qualquer cidadão, seja ele com que dificuldade... E esse acesso à informação. Exatamente. Então, ela tem um viés sistêmico, macro e com especificidades para o Poder Judiciário no sentido desses textos, né, de decisões jurídicas. E óbvio que traz para a gente também, profissionais do cerimonial no Poder Judiciário, a leveza do texto. Digamos que evitar textos longos, prolixos. Nos scripts. Nos scripts, exatamente. E substituição de palavras que, por exemplo, nem todo mundo sabe o que é egrégia corte. Sim. Então, nós temos que... A gente tem que começar a levar o nosso olhar para isso. Isso. Quando você vai para linguagens, assim, próprias, por exemplo, que estão postas no decreto e que a gente usa no dia a dia, até nas nossas comunicações, eu preciso transportar o féretro. O que é féretro? Ninguém sabe o que é féretro. Então, veja bem, a gente ficar usando os termos técnicos, eu acho que entre técnicos, tudo certo. Mas quando nós formos nos comunicar com a grande plateia, num evento, na elaboração desse texto, nós temos que simplificar. Sim, e automaticamente eu acredito que nos discursos das autoridades, né, inclusive em relação ao tempo, e também na nominata, a gente vai conseguir chegar na nominata genérica, eu acredito que, porque a gente precisa otimizar o tempo, né, da cerimônia. Perfeitamente. Kátia, você gostaria de deixar mais algum recado para quem nos assiste? Sim, eu acho fundamental para um cerimonialista que deseja manter a sua profissão, que está ingressando na profissão, ou que já tem uma vida, digamos, consolidada, que nunca deixe de estudar, nunca deixe de se atualizar. A gente nunca sai de um treinamento do mesmo jeito que a gente entrou. A gente sempre leva alguma coisa na bagagem. A gente vê que sempre tem algo a aprender, né, Kátia? Nos cursos que eu ministro, que você também tem sua empresa, né, de cursos maravilhosa. A gente vê que é uma troca de experiências e que a gente está sempre aprendendo. Sim. Por mais que a gente, eu já trabalho há muitos anos na área, sempre tem muita coisa para aprender. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente precisa estudar mais. É verdade. E o nosso campo de conhecimento é apaixonante. Gente, ele é diverso. Pois é, Kátia. Então, muito obrigada. O seu conhecimento, a sua expertise na área. A gente percebe a paixão que você trabalha nessa área de evento cerimonial. Eu tenho certeza que trouxe e agregou muita informação aqui para todos nós. Então, eu gostaria de te entregar um presente que todos os meus convidados recebem. Sempre carinhosa, gentil. Vamos lá, minha amiga, para você aproveitar bastante. Faz parte, não faz parte então do protocolo, presente? Sim, a troca de presentes, Ai, que delícia, Mila. Você curtir personalizado, gente, tem meu nome. Muito obrigada, Mila. Vou degustar esse vinho e emanando ótimas energias. Muito que obrigada, o seu projeto, que começou já no topo, ele, possa contribuir mais e mais se a gente para puder todas levar, as pessoas. Informação, conhecimento, não só na área de cerimonial, a gente traz também muita coisa sobre cultura, assuntos interessantes da nossa vida. Então, sempre que a gente puder agregar é bom, né? Maravilhoso. Então, o meu desejo de coração é que você alcance para te ajudar, todos os seus objetivos com esse projeto. Muito obrigada. Olha,
Vai ser uma honra. Agora, em todas as minhas reuniões virtuais, vou usar a caneca personalizada do Ser Cerimonial. E a gente vai deixar aqui, tá, gente, na descrição e também aqui no vídeo, o Instagram da Kátia, da empresa da Kátia, o meu também, que a gente traz muitas informações, Sim, cerimonial, somos parceiríssimas. etiqueta, muita coisa interessante. Olha lá, nos sigam. Obrigada, Obrigada, Mila. minha amiga, muito bom tê-la aqui. Eu que agradeço. E até o nosso próximo episódio, aguardo vocês.